Capítulo 406, Avanço de Liam May. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Caleb Piccoli Camargo. Enquanto isso, milhares de milhas dali, o Uranchi também entrava em ação. Tudo era parte de um plano bem elaborado. A ideia era chamar a atenção de todos os pesos pesados deste continente. Ele era muito bem localizado e era o mais próximo do continente onde havia o local de teletransporte entre as galáxias. Todavia, elas não poderiam ir diretamente, não porque não tinham força suficiente, mas porque elas facilmente chamariam a atenção e revelariam todas suas intenções. Basicamente, Liam May era a isca. Elas procuraram a cidade como parte do plano e entraram sorrateiramente pois queriam causar o máximo estrago e mais rápido, sem que tivessem preocupação de matar civis. Dessa forma, elas sabiam que a seita Diabo Necromante apareceria e com uma batalha deste tamanho, as outras duas potências obviamente fariam uma aparição. Nesse meio tempo, o Uranchi criava imensos círculos mágicos. Como ela fazia uso do atributo gelo, sua afinidade com a água era excepcional. Afinal, para controlar uma transformação da água, é preciso dominar ela primeiramente. Sendo assim, o Uranchi fez com que a água que se infiltrava no solo, fosse carregada de atributo gelo e quando chegava a uma certa profundidade, ela começava a tomar forma, criando runas de puro gelo. Ela então injetava quantidades colossais de que água e atributo gelo, bem como faziam cristais mágicos de nível santo irem para o subterrâneo. Não demorou mais que 10 minutos para ela criar uma plataforma de teletransporte intergaláctico. O local que ela fez isso foi em um vale. A ideia de chamar a atenção foi por um simples motivo: a criação de uma plataforma de teletransporte era algo que me ria com o espaço e o que, causando oscilações que poderiam ser facilmente sentidas por pessoas no Dao do esclarecimento. Sendo assim, Liam May com sua batalha criava ondas imensas no espaço, disfarçando as ondas que o Uranchi criava. Todavia, ela era uma pessoa contra 600.000, isso era surreal. A esfera dourada do fogo ardente era uma habilidade defensiva surreal, mas ainda era destrutível. Sendo assim, a cada onda de ataque lentamente a esfera perdia seu brilho. Liam May era experiente em batalha e seu controle do campo de batalha era excepcional. Ela sabia perfeitamente o momento de recuar e atacar, mas neste momento surgiu uma oportunidade singular. Um sorriso transpassou seus lábios e ela teve uma ideia. Ela retraiu completamente a habilidade marcial e abriu seus braços, como se abraçasse todos os ataques que viam até ela. Em questão de milésimos de segundos, centenas de milhares de habilidades rugiram contra ela e quando estavam a apenas 10 metros dela, já era possível ver ela dobrando-se de joelhos devido à pressão colossal que vinha do ataque. No entanto, no instante seguinte, o tempo parou diante dos olhos da jovem, seu olhar congelou e era como se o tempo tivesse se acovardado de continuar seu curso natural. Dentro da mente de Liam May, as coisas eram diferentes. Ela estava flutuando frente à última fechadura lendária que agora estava abrindo forçosamente, devido ao perigo que ela estava enfrentando. Liam May era alguém que cultivava com o que fogo. Sendo assim, ela entendia perfeitamente que as coisas só são purificadas e melhoradas depois de passarem pelo fogo. É preciso pressão, temperatura e trabalho árduo para purificar o ouro. Um diamante só nasce em condições extremas, onde a temperatura e a pressão alcançam níveis além da imaginação. Dessa forma, um cultivador seria diferente. Ela então lentamente empurrou o portão lendário, adentrando no salão das batalhas interiores. Assim que ela o fez, um poder de sucção a puxou para dentro do salão e o portão fechou-se atrás de suas costas. No instante seguinte, no centro do local, a pérola do extremo Yang apareceu e ao lado da esfera, o ser dourado também fez sua aparição. O ser dourado era a própria energia dourada, a consciência dela. Sendo assim, por menor que fosse a quantidade que corria nas veias de Liam May, ele ainda estaria lá. Quem é você? Liam May estava surpresa. Ela sabia sobre o ser à sua frente das memórias de seu marido, mas estar cara a cara com ele era outra coisa.
HM. Quem eu sou? Eu sou, o ser dourado disse quem era, mas Liam May, apesar de sentir que as palavras estavam em sua mente, não as conseguia compreender, era como se ele estivesse falando uma língua que ela jamais havia visto. Ela então entendeu, até mesmo citação de quem o ser dourado era, mesmo partindo dele mesmo, era algo que ela não tinha o menor direito, por enquanto, de compreender. HM. Uma pérola do extremo Yang. Interessante, você conseguiu se fundir com ela. Mas ainda não completamente, o ser dourado então foi até Liam May. Esta é sua batalha, todavia, você pode ir mais longe do que sua própria vida acredita. Sendo assim, aumentarei a dificuldade de sua primeira batalha interior, se você conseguir, lhe darei um prêmio, do contrário, você morre. Aceita? Ser dourado. Pode vir. Liam May. O ser retornou até a pérola e colocou sua mão sobre ela. No instante seguinte, um fio de energia dourada saiu de sua palma e entrou na pérola, que antes era vermelha viva, como se fosse uma estrela de sangue, e agora era tão branca quanto a luz de uma supernova. Quando o ser dourado desapareceu, Liam May teve sua cara repleta de temor, quando a pérola do Yang extremo brilhou intensamente e a gravidade começou a subir exponencialmente. 1/10 de segundo e a gravidade era 100 vezes maior do que Liam May estava acostumada. Ela foi puxada para a pérola do extremo Yang a uma velocidade explosiva. Ela tentou se mesclar ao espaço, mas percebeu que a gravidade se alterou novamente e agora beirava a casa das 500 vezes maior. Por causa disso, apesar de estar dentro de sua mente, a simulação da realidade era perfeita. Sendo assim, devido à imensa gravidade, o espaço foi deformado completamente, impossibilitando ela de atravessar ele. Liam May fez o que em seu corpo rugir, a impulsionando com todo o seu poder. Ela gastou quase 1/3 de todo o seu ki apenas para parar seu trajeto em direção à pérola. Além disso, a gravidade agora aumenta lentamente, uma vez a cada 10º de segundo. Porém, a quantidade de ki que ela gastava para se manter estável, duraria apenas mais 20 segundos. Ela começou a pensar, sua mente corria em todas as direções e tentava calcular formas de escapar disso. Todavia, o tempo fez seu trabalho dentro de sua mente e 20 segundos se passaram. Ela então se viu sendo puxada novamente para a pérola. Ela então girou seu corpo e nos 10º de segundo que faltavam para ela chocar-se com o objeto, uma iluminação desceu sobre sua mente de cultivadora. Com o último pingo de ki fogo que havia em seu corpo, ela o conjurou para fora de seu corpo, onde uma pequena esfera, do tamanho de uma unha, se formou sobre sua palma direita. No instante seguinte, ele fez uso de todo o seu sentido divino, bem como usou a gravidade insana que havia ali, para comprimir as partículas energéticas do ki fogo. Então, em um piscar de olhos, uma esfera branca, quase imperceptível a olho nu, apareceu sobre a palma dela. Neste momento, ela estava a meio metro da pérola e antes que seu corpo se chocasse, Liam May levou sua mão direita contra a pérola e no instante que fez isso, a gravidade sumiu. Então, após tudo terminar, outra coisa ocorreu. A temperatura do local explodiu a níveis estelares. Em 1/10 de segundo a temperatura foi diretamente para os 8.000 graus e quando estava em 1 segundo, a temperatura bateu os 30.000 graus. Liam May não sabia se ria ou chorava. O ser dourado disse que aumentaria a dificuldade de sua primeira batalha interior, mas isso realmente era necessário. Isso nem poderia mais ser chamado de possível. Porém, só então ela percebeu que ela conseguia sentir perfeitamente a temperatura e o calor que emanava da pérola, mas o seu corpo não sofria dano algum e nem mesmo desconforto ela sentia. Ela então, sentou-se em posição de lótus e murmurou algumas palavras. A alma é uma coisa que a espada não pode ferir, o fogo não pode destruir, que as águas não podem maltratar, que o vento de meio-dia não pode secar. No momento que tais palavras saíram de seus lábios, um vórtice do mais puro que fogo apareceu sobre sua cabeça.
Lentamente todo o vórtice começou a adentrar na cabeça de Liam May, seus cabelos vermelhos se tornaram ainda mais vibrantes, seus olhos brilhavam tanto que era impossível distinguir qualquer coisa neles. Eu sou o fogo. O fogo sou eu. Eu sou a destruição e sou a vida. O fogo cria e destrói, o fogo permite e o fogo proíbe. Eu sou o fogo. Das cinzas o fogo traz a vida, mas apenas a morte por ele leva às cinzas. Eu sou o fogo. Este era o mantra do segundo capítulo da habilidade de cultivo, os infinitos renascimentos da divina fênix draconiana. No instante seguinte, no mundo material, em velocidade além da imaginação, a alma da fênix foi arrancada à força da espada que ela estava, destruindo completamente o objeto. A alma da fênix entrou entre as sobrancelhas de Liam May e apareceu sob a cabeça dela, no local que enfrentava sua batalha interior. A fênix era do tamanho de um punho e lentamente flutuava sobre a cabeça de Liam May. O calor extremo do local fazia a fênix sentir-se aconchegante ali naquele local. A ave de fogo disparou em direção à pérola do extremo Yang e abriu sua boca, engolindo o objeto. O calor desapareceu e tudo voltou ao normal. No entanto, Liam May abriu os olhos a tempo de ver a fênix alterando sua forma. Obrigado, quem falou foi uma jovem garota, seus cabelos vermelhos iam até sua cintura, seus olhos eram feitos de puro fogo e suas sobrancelhas eram tão vibrantes quanto seus cabelos. Sua pele era branca como a primeira neve do inverno, seus dentes eram brancos como o mais puro dos marfins. Liam May não precisou perguntar nada, ela sabia o que havia ocorrido. Entre as sobrancelhas dessa jovem, havia um pequeno ponto branco, no centro dele havia outro ponto, mas dourado. Qual o seu nome? Liam May. Eu ainda não tenho um, disse ela. HM. Vou te chamar de Liam Chun. Liam May. Hein? Disse ela curvando-se para Liam May. Muito bem. Que tal terminarmos com isso logo? Liam May. A mulher sorriu e abriu seus braços, jogou sua cabeça para trás e quando gritou, o som de uma ave soou. Enquanto isso, ela lentamente voltou à sua forma original, uma fênix. Ela agora era colossal, se estivesse no exterior, ela facilmente seria do tamanho de uma pequena montanha. Em sua forma original, era possível ver a pérola do extremo Yang girando ao redor de um ponto dourado. A pérola girava ao redor da energia dourada como um planeta ao redor de sua estrela. Então, assim que a fênix apareceu, ela moveu suas asas e disparou entre as sobrancelhas de Liam May, a qual foi forçada a sentar-se em posição de lótus e começar a usar a habilidade de cultivo. Seu corpo começou a parecer que estava sendo queimado, as chamas pareciam corroer sua pele, cabelos, unhas, ossos, tendões, nervos, veias, órgãos. Porém, tudo aquilo não passava de sua própria alma sendo purificada, ela estava finalmente pisando no caminho que a levaria ao ápice. O tempo passou dentro de sua mente, enquanto ali ela sentiu como se tivessem passado horas, no mundo material, nem mesmo um milionésimo de segundo havia passado. O poder da dimensão espiritual de um cultivador era algo surreal, mesmo alguém no Dao do espírito poderia enfrentar estes momentos em que tudo parecia congelar completamente. Então, ao fim de tudo isso, o tempo no mundo material retornou ao normal e um sorriso dançou nos lábios de Liam May quando ela apenas moveu suas mãos e rebateu todas as habilidades lançadas contra ela. O terror permeou os ossos de todos no local e entenderam. Dao. Dao Santo? Berraram vários no Dao lendário. Habilidade da Fênix Draconiana Dourada, manipulação física, controle absoluto das chamas douradas. Uma esfera de fogo dourado, apareceu na palma da mão direita de Liam May. Ela então ergueu sua mão em direção ao céu e um sorriso sinistro dançou em seus lábios, quando ela disse: Morram. Um
raio dourado disparou em direção ao céu, como um canhão de luz apontado para as nuvens, e qualquer que fosse atingido virava pó instantaneamente. No instante seguinte, uma imensa manifestação apareceu. Uma fênix de dimensões planetárias apareceu. Ela parecia que poderia cobrir todo o planeta com uma de suas asas. Todos os seres sencientes viram a fênix, mesmo as pesadas nuvens das chuvas eternas não puderam impedir a luz que irradiava desta manifestação. Uma explosão de fogo, energia dourada e energia yang varreu o espaço profundo, fazendo com que um leve sorriso aparecesse nos lábios de Li Shang quando sentiu seu coração bater mais forte. Liu Mei. Ela é incrível, murmurou ele em seu coração.